Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Atualmente estou como evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil, e hoje estudaremos uma importante lição. As profecias despertam e trazem esperança, que consta do livro A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, escrita pelo nosso honrado pastor Douglas Batista. Uma pequena introdução desta lição é que nesta lição estudaremos a profecia bíblica no Antigo e no Novo Testamentos. Os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar sua revelação. A mensagem profética tinha como propósito de gerar despertamento, arrependimento e fortalecimento da fé e da esperança. Dada a sua importância, estudaremos a ação ministerial dos profetas, maiores e menores, que dirigiam aos hebreus e outras nações. Também veremos o conteúdo de Apocalipse, visto que se trata de uma mensagem profética direcionada à Igreja de Cristo. Então, vamos para a nossa lição completa e assista ao vídeo até o final para o melhor entendimento. Crescei na graça e no conhecimento. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje nós veremos uma importante lição que tem como título As profecias despertam e trazem esperanças. Evangelista Belchior. Consta do livro A Supremacia das Escrituras, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Autor Douglas Batista. Inscreva-se no canal do YouTube, curte o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos de igreja. Textuário. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. A nossa verdade prática consta que as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Leitura bíblica em classe. Jeremias 1, versículos de 4 a 10, Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 3, Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Jeremias 1. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que me formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse:
Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante daquele, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse: Ó Senhor, eis que ponho as minhas mãos na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinarem e para edificares e plantares. A palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma nação de novos filhos, e vossos filhos, e seus filhos, e filhos destes, a outra geração. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo anjo que as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e que os testemunhos de Jesus Cristo e de tudo que tem visto, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Aguardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Os objetivos da lição: destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores, entender o propósito e mensagem do livro do Apocalipse. Introdução. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A sua mensagem neste livro desperta e ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus. Os profetas maiores. Os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa clamor e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhe assessoramento quando necessário e também censuravam os seus atos. Isaías 37, capítulo de 5 a 7, 2 Samuel 12, 17. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profetia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer como referência ao passado, quer como presente e ao futuro. Gênesis capítulo 20, versículo 7. 2.
os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Prediz o retorno de Judá do exílio e profetizou o reino de Cristo, tal qual o nascimento de uma viagem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Jeremias, igualmente, vaticiou a queda do pecador. Jeremias 1,16 anunciou a restauração do remanescente. Jeremias 50, 19 e 20 e a chegada de Cristo como o renovo de justiça. Jeremias 33, 15. Nas Lamentações, temos o registro e o clamor de Judá pelo perdão divino. Lamentações 1, 2, 5, 1. Ambos os profetas anunciaram o despertamento da esperança. 3. Os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para desmoestar o cativeiro. Lembre de que a restauração requeria arrependimento e pronunciou a Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, também com um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria, passou a clamar por misericórdia, como Deus revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo e o advento anticristo e o julgamento final. Terceiro tópico, os profetas menores. Os profetas menores do Reino do Norte, 2 profetas menores profetizaram para Israel. Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprova as nações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Em razão disso, Amós vaticiou o cativeiro como julgamento. Amós 6, 7. Osés ordenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e o abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Os profetas proexílios. Os profetas de Judá proexílios são 4. Joel, que pregou arrependimento, Joel 2,12, e profetizou o derramamento do Espírito Santo, Joel 2,28. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Os profetas pós-exílio. Os profetas pós-exílios, os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo. E Deus prometeu prover os recursos da melhor e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. O livro do Apocalipse. Autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego apocalipsis significa revelação especial de Deus ao homem de Jesus Cristo.
No versículo de abertura, o livro atesta que a revelação de Jesus Cristo assegura que o propósito é mostrar as coisas brevemente devem acontecer, e apresenta o apóstolo João como seu autor. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 Ásia, da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela vitória final do reino de Deus. Dois, uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto, e que são, e que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou a palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente revelados. Os fatos narrados comprovam o poder da autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé, produz esperança. A nossa próxima aula, Lucas, Atos, modelo pentecostal. Revisando o conteúdo. O que significa a palavra profeta? Em que local Ezequiel e Daniel profetizaram? Cite os 4 profetas para exílios de Judá, para onde os profetas Jonas foi enviado a pregar. Segundo a lei, o que o livro de Apocalipse nos ensina? Chegamos ao final, meus queridos. Até uma próxima aula. Fiquem com Deus. Deus é contigo. Inscreva-se. Curta o vídeo. Compartilhe.